Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar novamente com os irmãos, saber que estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E juntos nós vamos fazer isso nesta noite. E eu gostaria de dirigir o Senhor nosso Deus em oração. E para essa oração eu vou pedir o Lucas que esteja orando. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todos que estão ouvindo, ó Deus, das suas casas. Senhor, meu Deus, esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, Amém. abençoando este louvor, abençoando este culto, ó Deus, que seja para a honra e glória do teu nome. Venha perdoar nossos pecados e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Salmo 112, nós vamos estar lendo este Salmo 112. Salmo 112. Este salmo fala a respeito da vida, a promessa da vida futura aos piedosos. E a palavra de Deus nos diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme e confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isto e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Amém. Nós vamos ter uma oração e depois nós vamos estar louvando ao Senhor com o hino 177 dos nossos inários. Senhor, nosso Deus e grandioso Pai, como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom saber que o Senhor está aqui conosco. Como é bom saber que o Senhor está nos orientando todos os dias. Nós estamos recebendo o alimento diário, que é a Tua Palavra. Nós estamos recebendo as orientações vindas do Senhor. Nós temos aprendido muito com o Senhor, nosso Deus, através da Tua Palavra. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o protetor de nossas vidas. Por isso nós agradecemos, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. E assim nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com o hino 177. Firme nas promessas. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar, mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas
para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós agradecemos ao Senhor nosso Deus pela atuação dele em nossas vidas. Agradecemos também porque o Senhor tem demonstrado um carinho, um amor, um zelo muito grande com teus filhos. Nós agradecemos também pelo esse dia de hoje, que passamos o dia em jejum, em oração, onde todo o nosso país teve a oportunidade de estar orando, jejuando ao Senhor nosso Deus, como nós vimos o encerramento do jejum do próprio presidente da República às 18 horas no dia de hoje. Então nós louvamos assim o nosso Deus e nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus, porque nós sabemos que Deus vai agir. E agir de uma forma que vai cooperar para o nosso bem. Eu vou pedir a Cecília que esteja fazendo uma oração de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela tua fidelidade. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua salvação dada a nós, pela morte do teu Filho na cruz, e agradecemos, louvamos o teu nome pela sua ressurreição. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas que acontecem na terra, e o Senhor está no controle de tudo. Louvamos e agradecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Salmo 125 fala da fé inabalável. Nós vamos estar lendo o Salmo 125 e depois nós vamos dar continuidade a esse louvor maravilhoso ao Senhor nosso Deus, que será através da leitura do texto e também através das músicas, dos cânticos, dos hinos. Então nós vamos ler o Salmo 125. O Salmo 125 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor de seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que se desviam para sendas tortuosas. Levá-los-á, ó Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Vamos estar louvando ao Senhor nosso Deus. Vamos estar cantando agora o cântico Marcharemos. Entre nós.
Agora a gente vai estar cantando o cântico Eu Te Busco. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos estar falando com Deus, pedir a Lohane que esteja orando ao Senhor, encerrando assim esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Esteja perdoando os pecados, Senhor. Recebendo este louvor, ó Pai, como forma de adoração ao Teu nome. Esteja cuidando de nós, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Faça isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra de Deus é um conforto para os nossos corações. A palavra de Deus tem nos tranquilizado nesses dias, porque sabemos que, como servos de Deus, nós estamos amparados pelo Senhor. Nós temos recebido os cuidados provindos de Deus, sabendo que mesmo em casa, Deus fala ao nosso coração e através da sua palavra, fala ao nosso e ao coração de vocês também. Deus tem nos orientado todos os dias. Deus tem nos trazido a paz, o amor. E eu gostaria, nesta noite, de estar meditando juntamente com os irmãos, com os amigos e todos vocês que estão participando neste momento do Evangelho de João. Nós vamos estar lendo o Evangelho de João no capítulo 20, do verso 1 ao 10º. João, capítulo 20, do verso 1 ao 10º. Este texto fala a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor. Não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou.
Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltar os discípulos outra vez para casa. Vamos orar, buscar a orientação do nosso Deus. Pai, obrigado, Senhor. A Tua palavra foi lida. Nós pedimos, ó Deus, neste momento, que nos dê a compreensão, nos dê a iluminação através do Teu Espírito que habita em nós. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que tem nos orientado todos os dias, e nós pedimos agora, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que a mensagem do Senhor possa servir para nos transformar e transformar vidas também. Pedimos ao Senhor que fale ao coração de todos que estão neste momento, participando deste culto, que o Senhor nosso Deus possa trabalhar nesses corações, ó Deus, que ainda não aceitou o Senhor como Salvador, para que possam aceitar e iniciar uma nova vida com o Senhor. E nós agradecemos, ó Pai, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Noite difícil. Horas duras de se passarem. Durante aquela noite, alguns chorando, outros lamentando, outros fazendo festas. Mas algo aconteceu naquela noite. Algo que poderia e com certeza transformou a vida de muitas pessoas, inclusive a minha vida e a sua vida. É interessante observarmos esse texto, porque esse texto fala exatamente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus que esvaziou de si mesmo, se tornando filho, esvaziou a ponto de se humilhar naquela cruz e morrer em nosso lugar. Mas depois nós observamos aquele mesmo que se esvaziou de si mesmo, novamente subindo e foi assunto aos céus. E a Bíblia diz que da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Esses dias atrás estava assistindo uma matéria de investigação criminal, onde os peritos tentavam decifrar um crime. Em uma grande residência, os investigadores foram reunindo evidências que poderia responder a eles o fato ocorrido naquela casa. Mas tinha uma das vítimas que estava desaparecida. Seria ela também culpada por aquele crime? Aos poucos foram conseguindo reunir provas, evidências. Ao chegar em um dos cômodos, percebe que a parede estava com a pintura diferente, um pouquinho diferente. Foi quando resolveram quebrar aquela parede, ali estava a peça do quebra-cabeça que faltava. Uma evidência em forma de um corpo no meio daquela parede. Acharam aquele que estava perdido. No caso de Jesus, aqui nesse texto, fala da sua ressurreição. No caso de Jesus não foi diferente, algo aconteceu naquele lugar. Nós que somos servos de Deus, nós que temos conhecimento das Sagradas Escrituras, nós sabemos que o que ocorreu naquela noite foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porém, os guardas foram posteriormente comprados para dizer que os discípulos do Senhor Jesus Cristo tinham ido até o túmulo durante a noite e roubado o corpo do Senhor Jesus. Mas nós precisamos estudar algumas evidências para chegarmos a uma conclusão correta sobre esse grande acontecimento.
Seriam os discípulos, como os guardas haviam falado? Seria os próprios guardas que teriam tirado Jesus durante a noite? O que aconteceu naquela noite? Vejamos algumas evidências, e é sobre evidências de uma ressurreição que nós vamos trabalhar nesta noite. Nós vamos observar o que aconteceu durante aquela noite. Enquanto os discípulos reunidos, enquanto alguns lamentavam, enquanto outros choravam e conversavam a respeito do que havia feito com o Senhor Jesus Cristo, algo estava acontecendo naquele jardim. Algo estava acontecendo próximo àqueles guardas. E a primeira coisa que nós vamos observar é que a pedra estava revolvida. A pedra não estava mais no local onde foi colocada. A primeira evidência a ser verificada é a pedra que foi removida. Não seria fácil remover aquela pedra sem que os soldados vissem. Era uma pedra pesada, não era algo fácil de fazer. Não tinha como os discípulos chegar naquele local. Não tinha como os discípulos remover aquela pedra sem que os guardas não percebessem. Só que no versículo de número 1, disse que Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. A pergunta que eu falo é, ela estava sozinha? Nós lemos aqui no texto, capítulo 20 de João, no versículo 1, fala Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A pergunta é, será que Maria estava sozinha? O que ela estava indo fazer àquele sepulcro? Nós podemos usar testemunhas. O Evangelho de Mateus, nós podemos observar no capítulo 28, no versículo 1, que diz que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, até aqui confirma tudo que João havia falado. Só que Mateus diz que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Maria Madalena e outra Maria. Agora, nós podemos observar que ela não estava sozinha. Mas quem era esta Maria que estava com ela? Quem era essa outra Maria? Poderia ser qualquer uma outra Maria? Como nós podemos saber que Maria é esta? Que estava acompanhando Maria Madalena? Vamos perguntar a Marcos. Vamos ao Evangelho de Marcos, porque ele pode nos trazer alguns esclarecimentos, algumas evidências para nos comprovar esta história. Marcos, no capítulo 16, no verso 1, fala passado sábado, confirmando o que foi dito por João, o que foi dito por Mateus, que era no domingo. Mas quanto a outra Maria? Será que nós teremos esclarecimento aqui nesse texto? Será que esse texto vai nos falar a respeito deste assunto? No verso 1, ainda disse que Maria Madalena, Maria, irmã de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Observe aqui nesse texto, que nos traz a resposta, quem era a outra Maria? Porém, acrescenta uma terceira pessoa, Salomé. O texto diz que elas compraram para irem embalsamá-lo. Então nós já sabemos o que elas estavam indo fazer no sepulcro, era embalsamar o Senhor Jesus Cristo. Veja que está aqui no plural, que elas compraram para irem. Mas ainda há uma testemunha a ser investigada. Nós não podemos parar por aqui.
Nós não podemos deixar de observar, de conversar um pouquinho e olhar o que o Evangelho de Lucas pode nos falar a respeito do assunto. Lucas pode nos trazer algumas informações necessárias para o nosso entendimento. Lucas inicia no capítulo 24, no versículo 1. Ele diz que saíram no primeiro dia em alta madrugada. Ou seja, confirma também que era no domingo. Então nós temos aqui João, nós temos Mateus, Marcos e agora Lucas confirmando que elas estavam indo ao sepulcro no domingo. Nós já observamos em todos os evangelhos que haviam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé. Mas será que aqui nós podemos encontrar algo diferente no Evangelho de Lucas? Capítulo 24, no verso 1. Lá no versículo 10 do capítulo 24 vem a resposta. Diz que era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, também as demais que estavam com ele. Aqui nós temos confirmado então a presença de Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, Salomé e as demais que estavam com elas. E agora eu pergunto, será que foram elas que removeram a pedra? Pois a palavra diz que chegaram, a pedra estava removida. No pensamento de Maria Madalena, algo estava errado. E ela precisava voltar e relatar aquilo que estava errado para os discípulos, para relatar a Pedro e o outro que estava com ele. Mas o que estava errado? A pedra removida? Mas quem removeu aquela pedra? Seriam as mulheres? Mas Marcos, capítulo 16, no versículo de número 3, a preocupação daquelas mulheres seria quem removeria a pedra para elas quando elas chegassem lá. Então essa já era a preocupação daquelas mulheres. Aqui no Evangelho de João, que nós acabamos de ler, disse que a pedra estava já removida. Seriam os discípulos durante a noite, como relatou os guardas? Ou seria até mesmo os guardas que removeu aquela pedra? Lucas, no capítulo 24, no versículo 11, diz que encontraram a pedra removida. Mas será o que diz Mateus a respeito dessa pedra? Eu acho que Mateus vai nos trazer o esclarecimento necessário deste grande acontecimento. Mateus capítulo 28, no versículo 2 diz: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Vejam, meus irmãos, a importância dos 4 evangelhos. Um complementa o outro. Sem os escritos de Mateus, nós não teríamos o esclarecimento, a informação de quem removeu aquela pedra. Mas Mateus fez questão de registrar para o nosso conhecimento. Mas e agora? E o corpo? O que aconteceu? O corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. Maria Madalena, conforme o texto, voltou para chamar os 2 discípulos. João, por ser o escritor do livro, omite o seu nome, mas ele diz que aquele que o Senhor o amava, que o Senhor amava, que era ele, João. João, como escritor, ele não quis se identificar. Porém, ele, Pedro, corre até o túmulo e identifica que realmente a pedra estava removida. A pedra estava removida. Porém,
João chega primeiro. João era mais novo. João corria mais do que Pedro. Mas João tinha menos experiência do que Pedro. Ele chega, quem sabe temeroso. Ele chega, mas não entra no túmulo. Ele fica aguardando a chegada de Pedro, que Pedro já chega e entra para dentro do túmulo. Mais velho, mais experiente, chega e já entra no túmulo. Até aqui, nós temos quem foram as mulheres, quem removeu a pedra e o corpo. Aonde estava o corpo de Jesus? Segunda evidência que nós encontramos nesse texto são os lençóis e o lenço. Os lençóis e o lenço. Pedro identifica que o mestre não se encontrava. Porém, o que aconteceu? Poderia ter vindo na mente dos discípulos. Seriam os soldados que o levaram embora? Precisamos agora, que nós temos algumas evidências, decifrar todo esse acontecimento. Todas as testemunhas são claras de que o corpo não se encontrava no sepulcro. A primeira evidência nós resolvemos. Mas o que tem a ver lençóis e lenço? O texto diz que os lençóis estavam na cama. Não poderia ter levado o corpo porque não usou os lençóis para envolvê-lo. E o texto diz que o lenço que estava na cabeça de Jesus estava em um lugar à parte. Se tivesse sido levado, não teria tempo para colocar esse lenço à parte, ou até mesmo dobrar, conforme é citado em outras partes, em outros textos. Teria usado o lençol para envolver e levar Jesus embora. Portanto, o que aconteceu? Os soldados aqui no capítulo 28, no versículo 4, diz que os guardas ficaram espavorecidos, como se estivessem mortos. Isso quando os anjos removeram a pedra. Imagina a situação daqueles guardas. Quando viu os anjos do Senhor, o anjo do Senhor descer e remover e sentar sobre aquela pedra. Essas evidências, lençóis, lenço, mostra que Jesus levanta, mostra que Jesus tira o lenço, coloca o lenço à parte e depois ele sai do túmulo. Só que enquanto eles voltam para casa, Maria Madalena continua na porta e olha dentro e vê 2 anjos. De todas, somente Maria Madalena havia visto esses anjos? E as outras mulheres? Seria a palavra de Maria Madalena contra as demais? Poderiam dizer, nós não vimos os anjos. Mas quando nós olhamos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 5 e o 6, diz que o anjo disse às mulheres que ele havia ressuscitado e que era para elas irem e falar aos discípulos. Então nós podemos concluir até aqui que todas viram e ouviram o que os anjos disseram. E Marcos confirma o que diz Mateus. Só acrescenta que o fato ocorreu dentro do sepulcro, pois diz que entrando viu um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco. Foi quando o anjo disse a elas que Jesus havia ressuscitado. No versículo 7, ainda acrescentou, ide e avisai os discípulos. Lucas, ele esclarece que eram 2 anjos, capítulo 24, no versículo 4, e que eles recordam às mulheres o que disse Jesus antes de morrer, quando ainda estava lá na Galileia, que seria ressuscitado no 3º dia. E quando nós partimos para o versículo 8, disse que elas lembraram das palavras do Senhor Jesus e voltaram alegres para falar com os discípulos.
Mas quando os discípulos chegaram, nós observamos que João chega primeiro, Pedro chega e entra, ambos vendo o que havia ocorrido ali, e o texto diz que eles creram. E João entrou depois e creu também que Jesus havia ressuscitado. E Jesus? Ninguém viu? Desapareceu? Somente os anjos apareceram naquele dia? João, no capítulo 20, a partir do versículo 11, disse que Maria Madalena permanece junto à entrada do túmulo. Enquanto chorava, quando olhava para dentro, vê 2 anjos vestidos de branco. Foi quando pergunta por que ela estava chorando. Por que está chorando? Mas quando ela olha para trás, ela viu Jesus em pé. Ela não reconheceu, pensando ser o jardineiro, e pergunta: aonde você colocou o corpo dele? Porque eu posso levá-lo de volta. Mas aí, quando Jesus disse Maria, o texto diz que hora que soou a palavra Maria em seus ouvidos, o texto diz que ela, voltando, lhe disse Raboni, que quer dizer mestre. Então Jesus faz a elas recomendações. E ela sai voltando, falando para os discípulos o que havia acontecido ali naquele lugar. Porém, meus irmãos, nós podemos concluir esta investigação com uma testemunha que havia encontrado com o Senhor Jesus Cristo. Havia encontrado com o Mestre. Mas no versículo 7 e no versículo 8, Pedro e João creram. Eles acreditaram. Deve ter recordado que Jesus disse em Marcos, e registrou em Marcos 8,31, que ele seria morto e que no 3º dia ressuscitasse. E eu gostaria de concluir, meus irmãos, essa investigação e dizer que Jesus foi morto na cruz. Mas eu gostaria de dizer a você que ele não está na cruz. Muitas pessoas carregam um crucifixo com a imagem de Jesus crucificado no crucifixo. Eu gostaria de dizer que Jesus não está mais na cruz. E gostaria de dizer também que Jesus não está mais no sepulcro. Ele foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele saiu do sepulcro. Ele não está lá, porque ele está no meu e no seu coração. Ele está no meio de nós. Ele está no nosso lar. Ele está com a nossa família. Ele está cuidando de todos nós. Lembre-se disso. Eu convido você nesse momento a estarmos orando ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia subsiste para sempre. Sabemos que o que o Senhor tem para nós é muito maior do que aquilo que nós esperamos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor enviou o teu Filho aqui neste mundo para morrer no nosso lugar. E quando nós olhamos, nós analisamos, ó Pai, a vinda de Jesus Cristo, ó Deus, às vezes nós analisamos somente um sofrimento, um espancamento e uma crucificação. A palavra de Deus diz que nos esperava uma morte eterna, um sofrimento de lago de fogo e enxofre, e quem nos pagou por nós foi Jesus Cristo. Jesus pagou pela morte eterna. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida. E nós só conquistamos a nossa vida em Jesus Cristo. A vinda de Jesus tinha um propósito. E Jesus cumpriu com esse propósito, que era o propósito do Pai. Ele se esvaziou de si mesmo e encarnou em forma humana. Deus se fez homem conforme o teu evangelho, ó Pai, e habitou no meio de nós.
Nós estamos agradecidos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor já pagou pelos nossos erros, o Senhor já pagou pelas nossas transgressões, e sabemos que no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. Sabemos que no Senhor nós vamos receber o local o qual o Senhor já foi preparar para nos receber lá. A eternidade. Ao invés de irmos para a morte eterna, nós estamos caminhando para a eternidade e viver eternamente com o Senhor. E desde já nós agradecemos e assim o fazemos em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo seja derramado sobre todo o teu povo hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, todos fiquem com Deus, que Deus fortaleça a vida de todos vocês.